Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa off the record. Hoje nós estamos no edifício Generation em Braga, que é um dos edifícios conhecidos pela promoção e divulgação das media arts em Braga e no nosso país. Nós estamos muito bem acompanhados pelo Luís, bem-vindo Luís. Nós antes de começarmos esta conversa, e como costume, eu vou fazer aqui as apresentações a quem nos está a ver. E vou fazer aqui uma breve descrição daquilo que tem sido o teu percurso. Então, basicamente, o Luís é fundador da banda Peixe Avião e de outros projetos musicais, incluindo as colaborações que tens vindo a fazer com a pianista Joana Gama, que também natural daqui de Braga. É um autêntico duo de piano e eletrónica. És responsável também por várias composições de música para cinema e também para instalações, e já contaste com apresentações e representações em festivais de renome. Por falar em festivais, é útil e é importante nós destacarmos o teu trabalho enquanto diretor artístico do Festival Semibreve, que também tem aqui uma presença muito forte em Braga e que tem crescido imenso, e vamos falar um bocadinho também sobre isso, e que tem sido realmente uma alavanca na promoção da música eletrónica no nosso país. Luís, feitas as apresentações, lanço-te o desafio de nos explicares como é que tem sido este percurso, como é que tudo isto começou, de onde é que surge também este envolvimento com o universo da música eletrónica. Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer falar sobre o meu percurso e, de uma forma geral, falar sobre estes assuntos que me interessam. A minha relação com a área artística parte, como tu falaste, de uma inicial relação com o mundo da música. Enquanto músico ou aspirante a músico, nunca tive uma educação formal na área da música, portanto, comecei de uma forma totalmente empírica e informal, digamos. Essa relação com a música, que começou com vários grupos mais pequenos, informais, como toda a gente começa quando é adolescente, foi se tornando cada vez mais, diria, sério, de certa forma, porque as coisas foram acontecendo, fui integrando projetos com um pouco mais de exposição, como tu mencionaste, os Peixe Avião, e juntos fomos construindo um percurso interessante para nós, em termos de experiência. E a partir dessa experiência coletiva com outras pessoas, também comecei a desenvolver uma prática individual como músico a solo, que compunha música para diferentes formatos e finalidades, e também na forma como comecei a relacionar com outros músicos em duo, em trio ou em formatos mais reduzidos. Mencionaste o projeto que tenho com a Joana já desde, se a memória não me atraiçoa, desde 2013, portanto já vai muito tempo. Também um projeto que começou de forma muito informal e pronto, no fundo, esta experiência musical, ou seja, a minha relação informal com a música, foi-se transbordando, diria quase, por uma prática que extravasa a prática da música e que entra no domínio da programação artística, cultural ou da curadoria, com a qual me comecei a relacionar um pouco antes do Festival Semibreve, com algumas ações pontuais, mais pequenas, mas que, juntamente com um grupo de amigos, que ainda hoje se mantém estável, construímos esse evento, que é o Semibreve, e que também foi a minha primeira grande aventura na área da programação e que depois foi continuada aqui no Generation, que desde 2014, que também já vai há algum tempo. Também tive a felicidade de participar na equipa que conduziu o processo de candidatura à Sociedade Criativa da Unesco para as Media Arts. E pronto, e para além disso também uma série de colaborações pontuais com eventos ou com festivais para os quais fiz programação de forma pontual. Portanto, a minha relação começou desta forma. Também há uma dimensão académica que entretanto aprofundei na área da curadoria e da museologia em particular, que senti necessidade de o fazer pelo gosto que fui adquirindo por esta área. E no fundo, pronto, aqui estamos agora nesta posição em que acabo por simultaneamente ocupar um lugar como músico ou criador e outro como programador
Mas para ti tem sido interessante teres um pezinho em cada uma dessas áreas, ou seja, nunca quiseste quase prender-te a um determinado assunto, ou seja, tens feito aqui um percurso que é muito multidisciplinar. Isso desafia-te a ti próprio também? Sim, na verdade não foi algo planeado, foi algo que decorreu, em primeiro lugar, de uma vontade muito grande de trabalhar na área artística, que não era a minha área inicial do ponto de vista académico e profissional, e ao fazê-lo, essa vontade também, essa urgência levou a que eu abraçasse com entusiasmo diferentes tipos de propostas. Umas na área da criação e umas na área da programação, que foi algo, como disse, que veio mais tardiamente. E depois, na verdade, também faz parte um bocado da minha personalidade, não querer cingir-me a fazer uma coisa, mas tentar ter uma atividade mais múltipla, que para algumas pessoas pode não funcionar, mas para mim acaba por ser uma boa forma de, mantendo-me ocupado, ter alguma frescura ou alguma renovação de processos de forma constante, porque implica, ao estar envolvido neste tipo de frentes, implica que também que eu próprio constantemente me reinvento e me coloco em questão, que é algo que acho que é fundamental para quem trabalha numa área artística. Não cristalizar numa coisa muito bem definida, mas tentar sempre ter um bocadinho de indefinição na sua prática. E por isso, por agora, tem funcionado. Mas tem sido interessante também para ti esta ligação, esta união entre a música eletrónica e alguns projetos que tens desenvolvido. E eu chamava aqui à conversa exatamente este duo com a pianista Joana Gama, ou seja, estamos a falar aqui de uma fusão um bocadinho... pode causar alguma estranheza, mas tem funcionado lindamente. Como é que começou e como é que tu vês esta fusão? Porque acho que é a palavra certa para utilizarmos. Ora bem, eu tenho estado de facto conotado com esta corrente da música eletrónica, embora na minha prática inicial nem sequer fosse algo que eu abordasse em particular. Eu tocava guitarra elétrica e na verdade, enquanto nos meus trabalhos de composição, embora a eletrónica seja de facto um elemento primordial, porque eu tento torná-la também um instrumento próprio na forma como a utilizo, a minha prática também não se esgota apenas na questão da eletrónica, seja como músico, seja como programador, principalmente como programador, porque se assumir breve, de facto, tenho um pendor claramente estilístico nessa área, o Generation é totalmente distinto, obviamente que também toca nessa dimensão, até porque a criação contemporânea na área da música tem um pendor muito grande nestas produções baseadas em eletrónica e em tecnologia, mas de facto vai muito além disso. Mas no que toca ao cruzamento do piano e eletrónica, na verdade, apesar de parecer ser algo relativamente recente, não o é. Há um legado histórico de práticas artísticas que cruzam estas linguagens, desde, diria, meados do século passado, da década de 50, em que, na verdade, as tecnologias começaram a invadir a prática artística, seja na música, seja nas artes visuais, e a capacidade de gravar som e de reproduzir abriu uma série de possibilidades que ainda hoje contaminam aquilo que é a prática contemporânea na composição musical. Portanto, este legado é algo de muito rico, algo que tanto eu como a Joana Gama admiramos e prezamos muito, e na verdade também se a nossa prática permitir que pessoas que não estejam familiarizadas com esta área o fiquem, para nós é fantástico, né? É fantástico. Mas de facto há uma história e uma bagagem cultural muito grande nesta prática. Nós falamos, obviamente, deste exemplo, mas são muitos outros projetos que tu estás envolvido. E eu lançava-te, neste caso, o desafio de nos falares de alguns que para ti tenham aqui um peso mais importante. Não sei se te vem logo à ideia algum em específico. Felizmente tenho tido a felicidade de colaborar com muitos músicos diferentes e trabalhar em contextos muito diversos. Portanto, é muito provável que quando me desafiam a listar alguns, fiquem de fora alguns que sejam importantes destacar. Mas tenho feito, a título individual, trabalho com alguns coletivos, como convidado ou como produtor. Por exemplo, trabalhei imenso com uma banda que está entre Barcelos e o Porto, que são os Black Bombay, seja na composição de música para eles, seja em palco, colaborando como músico. Colaborei, por exemplo, com o Rodrigo Leão na produção de um disco
que ele concebeu a convite do Museu Gulbenkian, em Lisboa, para uma exposição que era relacionada com o cérebro. Portanto, também foi uma boa oportunidade para trabalhar com um artista de uma latitude diferente, mas que teve a humildade e a gentileza de me convidar para trabalhar com ele, o que me deixou também muito feliz. E nessa cena também vem-me aqui à memória a colaboração que tive com um músico também muito distante das minhas latitudes musicais, que é o Lloyd Cole, e que com o André Gonçalves fizemos uma turnê portuguesa baseada apenas em música criada ao vivo com sintetizadores. Poderia listar também aqui os Sensible Sockers, cujo disco 8 também toquei. Enfim, posso-me estar aqui a esquecer de algumas coisas. Já é uma lista muito grande. Sim, exato. E também, importante também destacar, para mim, eu gosto muito de compor música para formatos que vão além da música exclusivamente, como a dança, como o teatro ou o cinema. E esses projetos para mim são muito especiais, são muito trabalhosos também e implicam uma imersão muito grande na lógica desses trabalhos, mas também são muito gratificantes e vem-me assim à memória, ultimamente, 2 trabalhos que foram feitos em parceria com a Joana Gama, que foi o trabalho para uma série da RTP que ainda está por estrear, mas que deu origem ao nosso último disco, na verdade, e que a série chamar-se-á Cassandra e estreará ainda nesta temporada da RTP2. E a música que compusemos para a peça do Vítor Hugo Pontes, Três Irmãos, que estreou, salvo erro, o ano passado, e que é uma peça muito forte e que aconselho a quem tenha a oportunidade de a apanhar ao vivo, que de facto a veja. São tudo projetos que nos entusiasmam muito e que a mim em particular me deixam muito feliz e mais virão, temos outros na calha. Claro que sim. E pronto, no fundo... Vamos continuar a ouvir falar de ti nesta lógica de trabalhos muito diferentes e a tocar em várias áreas. Seria bom sinal, seria bom certo, sinal. Certo, exatamente. Luís, é impossível tu já referiste um bocadinho, mas gostava de focar-me também neste tópico, que tem a ver com o teu envolvimento na conquista do cunho de Braga, neste caso a cidade criativa da Unesco no domínio das Media Arts. Será que me podes falar um bocadinho como é que tudo isto se processou e o que é que isto trouxe à cidade de Braga realmente? Na verdade, isto parte, salvo erro, do ano 2015, já vai há algum tempo, em que foi detectada, ou melhor, eu não diria detectada não é um bom termo, mas foi identificada em Braga uma certa propensão para o campo da tecnologia que já existia de forma muito declarada do ponto de vista académico, com a Universidade do Minho, do ponto de vista de investigação, como por exemplo o INL, e do ponto de vista empresarial. Portanto, como sabemos, Braga sempre foi vista como uma cidade com um pendor tecnológico muito grande. Eu lembro-me de ser chamada como a Silicon Valley de Portugal. Contudo, até diria em 2010, 2011, não havia, este pendor tecnológico não se refletia numa certa contemporaneidade da prática artística, quer na sua oferta, quer na sua criação. E apesar de, obviamente, existirem agentes na cidade que já com uma história incrível e que faziam um trabalho muito meritório. Mas, de facto, este momento de aparecimento do semibreve foi um momento charneiro aqui numa nova lógica, apesar de, obviamente, ser suspeito para falar sobre isso porque faço parte do festival, mas penso que é incontornável que o facto do festival desde o início, ter ganho uma dimensão internacional muito considerável, focou as atenções nesta nova prática, em novas práticas que relacionavam a tecnologia com a arte. E, portanto, a partir desse momento, e depois também, obviamente, com o aparecimento do Generation e também com a maturação de uma comunidade artística local, sentiu-se que Braga poderia ter a propensão para ter esse título. Este título é um título concedido pela Unesco, mas que, no fundo, não é, ao contrário de uma capital europeia da cultura, por exemplo, que é um título que tem um timing muito bem definido. Um título de cidade criativa da Unesco é um título que valoriza o pendor de uma cidade para uma área artística e obriga essa cidade a assumir um compromisso com ela, ou seja, percebeu-se que existia esse pendor, ou o potencial para, e foi elaborada uma candidatura na qual, enquanto na altura já diretor artístico do Generation e do Semibreve, e também como músico, fui convidado a fazer parte da comissão, aliás, como muitas outras pessoas e entidades,
e que felizmente depois conseguimos vencer o título. Tu falas aqui do exemplo do semibreve, e acho que seria importante nós referirmos o que é o semibreve. Realmente já existe aqui um percurso muito interessante a nível de festival. A minha pergunta já está a ser tão bom, o que é que pode ser melhorado? Quais são os teus planos em termos de direção artística para o semibreve e que novidades poderão ser vistas nas próximas edições? A estratégia de abordagem ao semibreve não é uma estratégia exclusivamente minha, como disse, é partilhada com outras pessoas que fazem parte deste percurso desde o início e a nossa estratégia também tem sido ser comedidos na forma como fazemos o festival evoluir. E para nós não é necessariamente bom que o festival cresça de uma forma constante. Nós queremos que o festival mantenha as características que o tornam, de certa forma, especial ou que nós acreditamos que estão na base do gosto das pessoas por ele. Portanto, temos, ao longo destes últimos anos, de forma muito progressiva, acrescentando algumas camadas àquilo que é a lógica do festival, nomeadamente ocupar novos locais e zonas da cidade de interesse patrimonial para com elas dialogar através da apresentação de um programa artístico. Fizemos-lo o ano passado com a introdução, por exemplo, do Bom Jesus, que penso que foi a primeira vez que um concerto de música contemporânea e eletrónica lá foi apresentado e correu muitíssimo bem, com a igreja totalmente cheia. Fizemos-lo há uns anos atrás, já com a introdução, quer do Salão Medieval da Reitoria da Universidade de Minho, quer com a Capela Imaculada. Portanto, três locais fantásticos. E isto mostra um pouco a nossa abordagem, que é dialogar com aquilo que de bom o nosso território tem. Certo. E fazer aumentar a qualidade do nosso programa através da forma como montamos esse diálogo e através dos intervenientes que escolhemos para esse diálogo, ou seja, os artistas que convidamos, a forma como os convidamos. O festival tem também crescido numa dimensão muito importante, que é a capacidade de encomendar novas obras a artistas, que é algo que só se consegue fazer com alguma posição sedimentada no contexto internacional, ou então com muito dinheiro, que não é o nosso caso. Portanto, mas nós conseguimos garantir esse respeito, que também nos tem permitido entrar em redes internacionais de muita força, o que para nós é motivo de muita satisfação. Mas em termos de impulso, e estando a falar aqui de uma cidade de Braga que realmente, em termos artísticos, em termos tecnológicos, em termos de media arts, tem crescido tanto, tu achas que ainda há espaço para crescermos ainda muito mais enquanto cidade, tendo em consideração que também temos aqui uma candidatura para a Capital da Cultura 2027? Como é que tu achas que podem ser os próximos tempos aqui na cidade de Braga? Sim, claramente, aliás, isso está explanado de uma forma muito concreta até no próprio dossiê de candidatura à Capital Europeia da Cultura. Há um enorme déficit na cidade a nível de práticas artísticas contemporâneas, há uma enorme dificuldade em fixar artistas, em atrair artistas ou até em promover a prática artística, principalmente a prática artística independente e informal. Há uma carência muito grande de locais de apresentação de conteúdos artísticos, sejam musicais, sejam na área das artes visuais e plásticas, cinema, fora dos dois polos principais de programação cultural da cidade, o Teatro Circo e o Generation. Claro que também temos os museus, mas têm um pendor muito próprio e uma relação muito particular com as disciplinas que trabalham. Portanto, há imenso trabalho para fazer na cidade de Braga e, aliás, como em praticamente todas as cidades do país. E o que é importante é nós termos a consciência de que existe essa necessidade e encarar essa necessidade de uma forma séria e produtiva para, de facto, conseguirmos melhorar. Certo. Nesta fase, e estamos a sair de 2 anos de pandemia, e tu, enquanto programador cultural, deves ter também vivido aqui uma fase e ter uma perspectiva mais inclusiva desta fase que nós vivemos em termos culturais. Como é que tu achas que vai ser agora, este a seguir? Existe uma ânsia muito grande de fazer coisas, de mostrar que o setor não pode continuar a estar parado? Achas que existe aqui agora uma sede também de criação, assim, um vínculo criativo muito grande? Sim, eu penso que ao nível dessa fome de criar, isso não é algo que uma pandemia consiga deitar ou derrubar, não é? Portanto,
Eu penso que isso sempre se manteve. O que eu sei que aconteceu, e que aliás não é surpresa para ninguém, é que esta pandemia pôs a descoberto um problema muito grave, um problema estrutural que nós temos no nosso país, que é a falta de condições para artistas desenvolverem a sua prática de uma forma confortável e vista pelas diferentes instituições que nos representam, desde a Segurança Social, as finanças. Tem que haver um regime, de facto, que entenda o que é uma prática artística, na sua intermitência, na sua natureza muito particular. E se é algo que nós devemos ter aqui como legado fundamental deste período negro que espero eu, acabamos de encerrar, é essa consciência de que a partir de agora as coisas não podem ser feitas da mesma maneira e tem que haver um respeito muito grande pelo que é a prática artística e cultural. O segundo é que estes 2 anos, e 2 anos e meio praticamente, foram muito duros para estas pessoas que deixaram de poder apresentar o seu trabalho, para as instituições que se viram forçadas a constantemente rever os seus planos, encontrar estratégias aliás, em alguns casos, naquelas que são menos formais ou que não têm relações diretas com autarquias ou com o Estado, foram mesmo forçadas a fechar. Portanto, eu penso que tudo isto, espero e acredito que vai contribuir para uma certa euforia de regresso àquilo que é a fruição cultural, seja ela mais popular, menos popular, mais erudita, menos erudita. Acho que é fundamental que isso aconteça e é fundamental que as pessoas se sintam seguras e ávidas desse input cultural. Então tens boas perspectivas para o resto de 2022 em termos culturais, tanto na nossa cidade como no nosso país? Sim, eu tendo a ser otimista a esse nível. Eu acho que parte de nós, pessoas que estão deste lado, a pensar o território e a pensar a sua oferta cultural, também fazer o trabalho para que as pessoas se sintam motivadas a fazer a parte delas, no fundo. Claro, exatamente. E eu acredito que sim, e sinto isso, que desde janeiro, passamos aqui um período muito complicado até ao início deste ano, mas que desde janeiro se tem sentido, de facto, progressivamente uma abertura maior. O Luís, basicamente o nome Luís Fernandes é associado a um homem muito multifacetado, como nós já tivemos a oportunidade de ver. Tendo em consideração todo este percurso, a minha última pergunta é, honestamente, aquela que eu acho que a maior parte das pessoas também devem fazer quando falam contigo. Eu tenho conhecimento deste teu percurso enorme, que é: o que é que te falta fazer? Uma vez fizeram essa pergunta numa entrevista e eu dei uma resposta que depois foi o título da peça para o Jornal Económico, que era: tenho tudo por fazer. Ok. E os meus amigos brincam um pouco comigo por causa disso. Mas eu estou nesta área e faço o que faço, tenho o privilégio de fazer o que eu gosto, o que sei que muita gente não tem, e sinto-me afortunado por isso. E isso também se traduz nesta avidez de querer sempre fazer mais e aprender mais. E, acima de tudo, eu todos os dias tenho a felicidade de ver pessoas que são referências para mim, de lidar com artistas que me fascinam e que me continuam a deixar a sensação de que, de facto, eu tenho imenso a aprender e que essa avidez de conhecimento, quando ela desaparecer, será um mau sinal. Portanto, eu repetiria a resposta que dei: tenho tudo por fazer, tenho muito tempo à minha frente, espero eu. Sei. Portanto, estou cá para absorver tudo o que for de bom e de mau, para saber que também o é, que é importante também sabermos o que é mau, e caminho, e fazer o meu caminho. Claro, e nós cá estaremos para acompanhar este teu percurso, continuar a acompanhar este teu percurso, e deixamos aqui desde já o convite a quem ainda não conhece o trabalho do Luís Fernandes para conhecer um bocadinho através das redes sociais, através também do teu site, conhecer também um bocadinho o trabalho do próprio festival Semibreve, e agradecer ao Luís por esta conversa, e vemo-nos num próximo Off the Record. Obrigada a todos por assistirem. Obrigado.